Sejam todos bem-vindos ao vosso PodGo! What's up, Rufino? How you doing? Como é aquela letra de What's up, boys? It's a boy. What's up, everybody? It's a boy Wild Rufus, A.K.A. the Goat Catcher. Let's get it. Sentiram saudades, né? Sentiram saudades. Voltamos, pessoal, para o vosso PodGo. Este que será o vosso podcast mais quente. Mas, bro, nós não estamos a voltar, nós estamos a chegar. Yes. Estamos a chegar, né? É que nem aqueles cantores que dizem I'm back in the game, a ver de onde? É a primeira música dele, mas ele diz I'm back de novo. A ver de onde? Epa, não vamos falar nomes, ok? Mas estamos aqui hoje com Ancosi James. Nova imagem de Lego. Nem quero falar disso, não quero apresentar, que ele me bem. Deixa logo assim, deixa logo assim. Vai ficar aí só na dele, no canto dele. É impossível, mano. Como é que é, Nkosi? Tudo bom? Como é que é? Ei. Nkosi. Se não são empoderados, afinal, como é que é serve para todos agora? Desculpa. Olá, Nkosi, como estás? Estou ótimo e tu? Eu também, eu sempre estou bem. Como é que é isso, na boa? Como vocês podem ver, estou muito bem relaxado, só que eu vos rir em torno desse podcast. Anyway, vamos ao ponto, né? Hoje vamos falar do assunto quente, né, Rufus? Aquece lá então. Vamos. Vamos falar de quê? Hoje vamos falar do assunto de momento, né? Parabéns a todos os graduados aí das universidades. Não, tem que parabenizar, man. É uma coisa que acontece depois de 4 anos. 4 anos, se tudo tivesse aqui, o seu... Exatamente. 4 anos... Normais. Temos recorde. Muito obrigado. Exatamente. E gostaria... Vocês fizeram alguma coisa a falar? Acho que está a cumprir o quinto. Não, agora. diga lá. Não, eu lembrei da minha irmã. Ui. Quando as pessoas perguntam quantos anos falta para ela terminar a universidade, eu costumo dizer, então eu perguntar a ela, porque desde que eu me conheço, como pessoa conhecendo a universo. É uma estudante. É complicado. Estar no último ano, estar no 4º ano, quer dizer, estar no último. Patrimônio. Ih, Está a virar patrimônio da instituição. Sorry. Mas ok, Cosi, podes apresentar, dizer o que é que tu fazes da life, o que é que tu... És mulher, né? Se não fores também podes dizer. É normal hoje em dia você olhar para alguém e pensar que é uma coisa, enquanto não é. sabias que mesmo isso eu não tenho certeza. Então ele vai falar pessoalmente. Cosi. Hello guys, I'm Nkosi James, I'm top model, sou a melhor no mercado moçambicano a multiplicar resultados. Trabalho com marketing Ui. e construção de projetos e monetização. Ma. Lote, eu estou todo molhado. Aqui. Don't do that. Diga lá um pouco mais desse. Vamos, é isso. Esse, eu não vou te minhar, eu não sou como Lote. Ok, tá bom. Bom, pessoal, aqui é Ace. Todo mundo conhece no canal Pro HD ou Ace Pro HD. Eu sou cinematógrafo, fotógrafo e sou empreendedor também. Meu currículo é grande, pai de 3 filhos, de uma esposa só. Pai de uma esposa, mal. Espera lá, como é que tu incluis ter filhos como uma coisa que deve estar no currículo? Eu também não entendi. Mobrada. Isso é só para escovar para aqueles que Falaste uma pergunta aqui, falaste isso de coração ou foi tipo te obrigaram no princípio? Não, é bro, Se pessoal. não falares deles. Não, é assim, é uma coisa que você deve entender. Quando você é casado, isso vem com a papelada que você tem que assinar. No mano. contrato. Muito mal. Good. Então, fora isso, eu sou cuido na área de marketing e content creating / diretor criativo na Bridge Studios. Percebemos sobre direção. Yeah. Demoramos a começar aqui por tua causa. Né? Exatamente. Yeah. O homem é convidado, mas estava a fazer correções. Levou mais de 10 minutos a corrigir, desde o ângulo das câmaras, cortinas. Não, é que vocês Wire- podem wire estragar os management. próximos podcasts, mas quando eu tiver, vamos lá evitar. Vamos né? resolver, né? Yeah. Esse aqui é o primeiro podcast. Espero que vocês tenham bem hypados para o que vai acontecer daqui para frente. Right? Exatamente, Então, don't forget to subscribe, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo para os vossos amigos e let's get to the banger. Mesmo para teus inimigos, partilhe para eles. Let's get to the banger. Yeah. O tema de hoje já está exposto. Tinha que se aguentar. Good. Ok, vamos a isso. Vamos falar do... O tema já foi exposto, né, Rufus? Yeah, mas eu não me lembro. É o perdi. primeiro podcast, então entendam, right? Entendam o processo todo. Tem que se arranjar. Vamos falar disso. Qual é a situação atual, pessoal? O que vocês acham, Ace, Nkosi e Rufus? O que vocês acham do que está a acontecer hoje em dia com a juventude? Lá que a questão da formação, nesse último mês, não vou dizer qual, né? Nesse último mês não, nos últimos anos. Graduou-se muito, não está-se a graduar muito. Sim, estamos a estudar. Isso é bom, isso é bom, yeah, isso é Estamos muito a bom. terminar os cursos, sim. E agora vamos fazer o quê? Estamos a graduar. Yeah, after that, Estamos. then what?
É isso. That's a problem. Sabe, é meio complicado vocês terem me convidado no podcast, porque quando eu começar a falar da história, eu sei que Shamiro, quer dizer, Rufino tem maneira de dizer, esse é aquele gajo que diz, é para a juventude de agora, a juventude Nunca é moçambicana. verdade. Mas Depois a gente começar a falar sobre história, onde pensar as pessoas estão em casa, que esse gajo que é maninho velho, enquanto nem tanto. Mas é assim, quando meu pai estava vivo, ele falava muito que, vamos desculpar em casa, falava muito a respeito que as pessoas na altura gingavam muito com a 10ª classe. Então ali, na verdade, eu sofri opressão educacional. É uma das coisas que eu nunca gostei de escola. Sofri opressão educacional, porque meu pai dizia, não, agora as pessoas gingam com 10ª classe, sei lá o quê. Porque na altura ele com 4ª classe já era alguém na sociedade. Quarta? Yeah. Sim. Estudavam quem os gajos aí na quarta classe, não? Já vi uma equação quadrática a Na propósito. quarta classe? Eu comecei a ver equação quadrática, que eu sabia escrever meu nome muito antes de entrar na escola. E como é que não vamos pensar que és velho se você viu essa cena naquele time? Eu sou da época antes do smartphone, ainda quando ainda para ligar você tinha que virar assim, digitar os números. Por acaso. Então é muito meio complicado, porque na altura ele dizia isso. Quando eu cheguei ele dizia 4ª classe, as pessoas gingavam com 4ª classe, tá? Quando eu fiz a 4ª, ele me começou a dizer, 4ª classe, 7ª classe e tudo mais. Eu fiz a 7ª classe, ele dizia, as pessoas agora estão a gingar com 12ª e por aí em diante. Então eu comecei a ir atrás de uma coisa que não era tangível, porque sempre que eu fazia as classes, eu não entendia o porquê por detrás, porque o ensino acadêmico não assimilava nada do que eu estava a passar na sociedade na altura. Okay. E eu sou uma pessoa que vi meu pai a sofrer muito com a questão de emprego. Okay. Alguém que tinha carta de condução, o que entendia de uma certa forma inglês, não lhe veio falar lá nem tanto, mas eu percebi que ele entendia disso. E quando eu fiz a 9ª classe, ele falava, as pessoas estão jogando com 12ª e tudo mais. Então, eu fui indo atrás de coisas que não eram tangíveis. E no fim, quando eu percebi, eu já estava a fazer a 10ª classe, eu não tinha necessariamente gosto pela escola. Então, e também não estava, sabe quando você está numa coisa, tu não encontras o sentido, o porquê daquilo. Exatamente. Eu sofri não só opressão por parte do meu pai, mas também sofri opressão da sociedade, no contexto em que eu não acho que os professores, principalmente no ensino público, não estão preparados para ensinar as pessoas. Estão ali para cumprir a agenda. Então, essa é a parte mais triste. Eu, nessa mesa, sou uma das pessoas mais privilegiadas quando é questão de educação. Então, eu espero que as pessoas não olhem em casa, pensar que ele está a falar isso porque ele é empreendedor e tudo mais. Mas eu já vi toda a vertente da educação que eu poderia ver no exterior e também aqui em Moçambique, nas melhores escolas. Passei da Maputo International School, né? Mau. E vi a diferença entre estar 40 alunos ou 50 alunos numa sala e estarem 8 alunos, às vezes 3 ou 4 alunos. Mas não é isso. Passado, mas Maputo International também já passei. Quando eu falo de passeio, estudei lá 1 ano. Então, okay. Quase os filhos de tais pessoas aqui em Moçambique, já estudei com eles, né? Que nem alguns, como o filho de... meu Deus do céu. Acho que é o PCA da Vodacom, uma coisa assim parecida. Acho que já me falaste da LAM. Também na mesma escola onde passou o filho da Danielete, que é o Eduardo Mondlane e tudo mais. Então, passaram pessoas de filhos de individualidade por lá, né? Estudei também com a filha de Maria Luísa Diogo e tudo mais. Mas mesmo assim, lá eu também ainda não encontrava, porque lá era uma outra opressão de quem era melhor. Então, estarmos a falar de educação, para mim, eu estar a olhar para o meu histórico e dizer, olha, não estaria aqui a apoiar todas as pessoas a seguirem o mesmo caminho, mas é um pouco meio complicado, porque para mim, eu até devolveria essa pergunta ao painel, o que necessariamente seria educação? Ok, thanks. Para podermos... Não, make sense. Isso, já percebi que aqui vai estourar cérebro de um homem. Sabe, esse é um book que tens que ler com calma, com um copo de vinho. Não, um gajo tem que escrever um book. É não um book. Mas Cosi, o que tu tens a dizer sobre a situação atual, essa questão toda que eu tive aqui a explorar um pouco, né? O que está a acontecer com a juventude? O que acontece é que nós estamos a nos colocar numa bola. Okay. Com base naquilo que são os valores dos nossos pais. Na verdade, porque nós crescemos, como ele bem dizia, nós crescemos a ser incutidos a importância de escola e não do empreendedorismo. Mas no final das contas, quando nós vamos à escola, o que é que eles esperam de nós? Que nós tenhamos um emprego para ter dinheiro. Mas como é que se ganha dinheiro? Boa pergunta. Essa é a questão. Okay. Agora, quando o meu colega de painel
Maus. It's correct. Colega de painel. Mau. São termos- Eu não termos sei se esse técnicos. termo se usa para um podcast. Yeah, Pode pode dizer usar. assim, Soares, é melhor Mas falar chama o nome de dele. Ace mesmo, Ace. Ace, like that. Ace. Ace. Yeah. Ok? Ok. Então, quando ele pergunta o que seria educação, eu prefiro dizer que é passar valores e não passar o que foi escrito ou que nós precisamos saber. Ok. Nós temos que incutir em nós mesmos a importância de sabermos porque é que nós somos nós, o que é que nós queremos. Eu sou modelo, eu estou um pouco afastada da moda porque eu sou uma jovem muito criativa, muito criativa. Desde pequena, quando eu fosse à escola, eu levava qualquer coisa que eu fiz com as minhas próprias mãos. Eu levava ou colocava na parede da sala, colocava em algum lugar da escola. Então, isso chamou a atenção muito no longo daquilo que é o meu histórico acadêmico, dos meus docentes, dos meus professores. Então, quando eu fui perceber que eu me interesso mais em coisas práticas do que em sentar, ler um livro, não que não seja bom, né? É uma cena, tipo, muito nice. Porque tu aprendes muito das outras pessoas. Isso é muito importante para quem tem a visão de empreender e de criar. Né? Então, neste painel, o meu contributo vai ser mais na parte do empreendedorismo, dos desafios. Estou no processo de abrir a minha empresa, uma agência de marketing. E, olha, eu acho que não conheço uma faculdade pública em que tu pagas... Nas faculdades públicas paga-se algum valor, certo? Sim, a minha as irmã está a estudar... propinas, sim. Exato. Paga-se um valor simbólico, vamos lá dizer assim. Acho que é por semestre. Sim, não. Depende. Mensal, Os que semestral. estudam laboral, parece que não pagam, só pagam uma inscrição, whatever. Os que estudam de noite e pagam mensalidade. Não, a minha irmã está numa instituição pública, mas paga um valor muito Propina, baixo. mas- Exato, ok, ok. exato, Minha muito minha baixo. também está nessa situação. Good. Paga as Yeah. mensalidades. Não Yeah. sabia. Yeah. Então, o que acontece? É muito Eu mais pago renda, caro. vale? Só- É uma instituição pública também. Eu cobro renda. Então, é mais caro abrir uma empresa, registrar uma empresa, que o valor que tu pagas numa escola. Fala isso Doesn't para mim. make sense. Fala isso para mim. Eu sei muito bem o que é isso aí. Yeah, Qual é o doesn't stress make de saber sense. uma empresa? Por quê? Porque é a partir das empresas que nós vamos construir, vamos lá, infraestruturas, vamos construir jovens, vamos dar oportunidade do jovem olhar para si e ver o que é que pode fazer para contribuir com a sociedade e para a sociedade. Ok. Porque nós temos que parar de olhar tipo, para a situação do emprego. Qual é a responsabilidade do governo? Vamos lá parar aí. Eles têm uma responsabilidade, certo? Eles tentam criar instituições, ok. Tentam, né? Criar vagas de emprego, mas se formos já comparar anualmente as vagas que eles colocam para nós e colocar à mesa os números de vagas que têm, por exemplo, para se concorrer na OEM, são, acho que é 200% a mais. Doesn't make sense. Ok, vamos lá. Eles vão, por exemplo, colocar no mercado este mês 100 vagas de emprego para pessoas que têm um ensino universitário, né, superior. Então, vão ser formados este ano, cerca de, vamos lá, olha isso, 3.500, mais ou menos. 3.500 muitos, yeah. por universidade, para 100 vagas que eles vão colocando mensalmente. Não cabe. Nem para uma universidade, anualmente não vão conseguir colocar aquelas todas as pessoas. Então, o que é que eu penso de que eles podiam contribuir para mudarmos a situação de termos mais jovens a graduar pagando? Porque é isso que acontece. Como eu disse, não sei se já havíamos começado a gravar aqui, conheço uma pessoa, não vou dizer que é minha irmã. Já Bom, disseste. Não é tua irmã, Tá bom, não é sabemos. tua irmã, é Pode uma falar, pessoa que conhece não é uma tua pessoa que não é irmã. tua irmã. Tá nice, Yeah, right? é essa mesmo. Como é que ela já não se chama? Ela não se chama... Qual não é o nome dela? Tá bom, já chega. Não é irmã dele. Número. Ok. Yeah. Então, ela já está a virar patrimônio da escola. Uma vez eu perguntei a ela, que tal, por que não pagas, tipo, sair daí e começar a procurar um estágio? Easy. Ela disse assim para mim, eu prefiro terminar sem ter pago, com a consciência limpa, e estar saturada de estudar, porque é sempre a mesma coisa. Satura muito estudar. Como eles estudam.
né? Então, assim, ela disse assim para mim, eu prefiro passar o tempo saturada lá do que pagar e vir ficar em casa. Então, é como se fosse um pastime. Esse pagar é pagar de quem? Não entender. O pagar. Muitos estudantes pagam para passar, para ter tipo, mais... ok, ok. Sabe, uma coisa que o meu teacher disse hoje, eu estava no centro de línguas, ele disse assim para mim, por que eu gosto de falar das pessoas? Não faz Bom, mal. é teu teacher, nem sabemos Eu não quem vou é. partilhar esse Pode podcast ser com eu. ninguém. Really? Temos uma colega, ela tinha falta de 1 para passar. Então, ele partilhou os resultados no nosso grupo do WhatsApp. Então, quando viemos ao primeiro dia de aulas, nós vimos que ela havia passado. Só faltava 1. Yeah. Então, Mas passou? Yeah. Então, um colega meu fez uma piada. Ele disse, paga 1.000 e eu te dou 1 para 10. Só que nós não havíamos entendido. E ele ficou tipo, não, como assim? Falta 1, 1.000 meticais é muito pouco. Se tu tens falta de 5, é mais fácil te cobrarem 1.000 meticais do que quando tens 1. Com 1, ficar só por causa de 1. Exatamente. Não faz sentido. Tu podes pagar até 5, 10.000 meticais. Yeah. Por causa do 1. Estás a ver? esperto. Agora imagina o 0.5 que faz. Mas eu acredito, assim, de acordo com o que estava aqui a dizer, eu acho que nós temos que entrar num consenso que a educação em Moçambique está outdated. Yeah. Ok. Yeah. Porque uma das coisas que eu acho que fui aprender quando eu estava a viajar assim para o exterior e tentar ver se desenvolvia essa paixão pela educação, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei foi ter entendido que os professores olhavam para mim e diziam que, olha, essa não é a classe para ti. Algumas até que eu gostava da interação, as conversas, lia alguns livros e criava esse debate em torno dos livros que se liam. E um professor tem que vir ter contigo dizer que essa não é a classe para ti, não vai te ajudar a crescer, isso vai, no final do dia, vai tirar-te esse gosto pela escola, tá a perceber? E eu acho que o que eu gostei, por exemplo, de estar na Deerfield Academy, essa educação personalizada. Você está a entrar, é high school, nós podemos chamar de ensino secundário, mas você escolhe qual é a disciplina que você deve fazer. Ok. Mas tem algumas disciplinas ali obrigadas, vamos lá dizer, matemática, inglês, são obrigatórios, mas do resto, like, você personaliza, é que nem fosse uma salada russa. Você coloca exatamente o que você quer. E o que nós estamos a ver primeiro ponto, pessoal, quem utiliza o teorema de Pitágoras na vida real? Eu. E há alguns engenheiros também, né? Yeah. Tem que calcular a hipotenusa, tem que calcular cateto oposto. Quando eu digo quem utiliza, like, no geral, É que meu, o que eu estou a falar nem sei um o Joe que que é. está a cobrar, talvez tenha feito 12ª e está a cobrar hoje, não vai utilizar o teorema de Pitágoras. A questão aqui é que, primeiro ponto é exatamente esse, o ensino outdated, eles devem atualizar o ensino, porque senão está muito óbvio que o nosso governo está a sabotar a juventude, porque é para nós não vermos o óbvio. É isso. Está a perceber? Atualizar ensino seria o quê? Explica-me um bocadinho mais. Primeiro ponto, atualizar o ensino seria pararem de obrigar as pessoas a fazerem certas disciplinas que elas não querem. Ciências sociais. Ok. Por exemplo, há uma disciplina que eu não fiz. Eu tenho problemas com isso. Não, há uma disciplina que eu imparto. Há disciplinas que eu acho que tinham que ser mandatórias no sentido de para reconstruir a sociedade moçambicana. Empreendedorismo. Tinha que ser uma disciplina obrigatória, mas também não empreendedorismo dado por um professor. Tinham que arranjar formas de ter empreendedores a falarem de empreendedorismo na sala de aula. Empreendedor de sucesso nesse caso. Sim, exato. Ok, good. Não necessariamente até. Não necessariamente, mas tem que ser alguém que está a Ok. passar por alguma coisa que tem a ver com Não sei se empreendedorismo. conheceste, mas tinha uma figura que andava muito. Claro, por acaso. Ali na banda, Vamos conheço. falar de empreendedorismo. Empreendedorismo é uma dessas coisas. Não, eu quando disse de sucesso é por causa de uma coisa. É muito difícil você reunir jovens naquela faixa etária, né? Da escola de 12ª, whatever. Com alguém que ainda não é muita coisa, não fez muito na vida, entendeu? Por exemplo, aquela figura que nós figura conhecemos. Não, eu acho que... Quantas ok. vezes conseguiu te colocar na sala de aulas daqui para falar de empreendedorismo e você esteve lá a ouvir exatamente Todas o que ele estava vezes. falando? Todas as vezes? A mim não foi todas as vezes. Like, eu vejo que eu fiquei tipo, Joe. É você aí quer que me falar vem do a quê? responsabilidade do jovem, Lote. De ter que aceitar o fato de alguém só vir Saber dizer que eu o que sou quer para empreendedor si. e estou a vir te ensinar, mas você não tem nada para Não, mas só que mostrar. o problema não é que saber. Assim, eu tenho muito problema com saber o que você quer para si. Isso não é tão automático assim. Se você está inserido numa sociedade em que você é ditado por isso, olha, primeiro problema, você está inserido numa família em que eles te pressionam você a ser doutor ou médico, porque teu tio é médico. Exato. Ou Estás a eles não perceber? conseguiram Ou você ser. tem que ser polícia porque tem um tio que já é polícia, que já tem patências e tudo mais, e vai te arranjar alguns juízes, estás a perceber? Mas ei, sabias que isso é uma boa coisa?
Em certa forma, não. É por isso que estamos a encher dos hospitais agora com pessoas que estão ali e não estão a fazer nada. É boa coisa porque Rufas agora. É simples, vamos lá ver. Está a te formar numa área. Em que tens. É a área que você ama, por Ok. exemplo. É a área que você ama, informática. Ok. Ok, mas sabemos como é que funciona o nosso país. Está a te formar em informática e não tens nenhum... Continua, parte lá. Está a te formar em informática e não tens nenhum link para Que vai trabalhar te na colocar área. Está a fazer o quê, bro? E eventualmente vais terminar Mas o sabe- curso, sabe- mas sabe uma vai coisa- ficar a boiar à procura de emprego. Mas sabe de uma coisa, Rufino? O problema disso é o quê? Você tem um tio que está a trabalhar lá que pode te colocar nos links. Mas só que teu tio podia desenvolver mais a empresa se contratasse alguém muito mais Of competente em course. relação a ti. Mano, esse é um problema em que, bom, existe, nós encontramos. Nepotismo, bro. Sim, mas se eu me formar, eu posso ser bom também. Sim, é assim, pessoal. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não estou a negar o nepotismo. Ok. Não estou a negar o nepotismo. Eu acho que o nepotismo, de alguma forma, até pode ajudar. Ok. Por exemplo, há pessoas que criam empresas, mas quando ele está para reformar, prefere colocar o filho e tudo mais para dar contribuição. Nepotismo, na formou verdade, e se ajuda a preparou tua para isso. família. Sim, não exato. ajuda a empresa, nem Estás a a sociedade. perceber? Não, mas depende. Por exemplo, o nepotismo que eu vi, eu estudei com pessoas que, quando chegavam na escola, depois das férias, estavam chegando na escola, entravam lá de Maybach. Ai, Tem licença de avião. Num dia já me convidaram, vão lá, você quer fazer a filmagem aérea da escola, te levar e tudo mais. Eu estudei com pessoas nessa vertente. Mas quando tu olhas para naquele ambiente, é que ele cresce num sistema inserido apropriado. Olha, se você cresce com atletas a correrem, que te ensinam a correr, é diferente de eu que quero começar a correr com meus 13, 14 anos. Like, em questão de distância, bro, estamos a anos-luz. Então, alguém que nasce numa família que é exposto à melhor educação, por mais que você saia da UEM como um dos melhores, você está em desvantagem, porque ele não é só melhor educação, Sim. ele já está inserido no sistema do mercado, já sabe como funciona, porque o pai vai lhe dizendo como é que as coisas funcionam. Então, é meio complicado. Falamos de nepotismo no sentido social, por exemplo, entre nós, nossa como é que eu posso dizer, da nossa faixa econômica. No nosso contexto, a boa parte do nepotismo não ajuda. É por isso que eu estava a dizer, se você entra hoje nos estabelecimentos ou nas instituições públicas, o que você vai encontrar é um grande disparate. Porque você vai encontrar pessoas que disseram que estavam a fazer aquele ramo porque gostavam, mas no final estão sentados a assistir doentes a morrer, estás a perceber? Você fica lá 1 hora só para tratar um documento, só para carimbar um documento que podiam fazer aquilo em alguns minutos. Estás a perceber? Então, outro problema não é só a questão de... É isso que eu estava a dizer. Se sabotam a educação, quando você termina, você começa a dizer, bro, a única alternativa que eu tenho é me inserir no sistema. Estás a Fazer perceber? alguma coisa. Exatamente Você por encontra um isso. gajo que se formou em contabilidade, mas está vendendo crédito. Exatamente, estás a perceber? Ih, se inseriu no sistema esse. Não. Mas é por- Caiu. Não, Caiu. como eu estava a referir anteriormente, tem essa questão aí, por exemplo, estava a falar aqui de empreendedorismo. Uma outra disciplina que eu em particular nunca vi, mas eu acho que é muito importante para não estarmos a sofrer, por exemplo, muitos assuntos com a polícia de trânsito, há muita coisa que a gente não conhece. É a questão jurídica, estás a perceber? Como é que se diz aquilo ali? Há um próprio nome para tal na universidade, tem um próprio nome para isso. Acho que é... Eu não sei. Mas fala uma questão... Ok, a cadeira que fala sobre leis, não leis. né? Direito. É direito. Eu acho que direito tinha que ser obrigatório. E direito não é- Chega indo. nem tinha sabia que que ser, era direito. nem tinha que ser uma coisa, nem tinha que ser uma disciplina que você vê na universidade. Direito tinha que começar de lá. Pode não ser numa vertente extensa, mas você tinha que aprender como é que o teu país funciona. Estás a perceber? ok. Então eu acho que o governo, de alguma forma, é para estar-nos a sabotar. Mas eu acho que também esperar o governo fazer uma coisa. Ok. Como eu pude observar aqui, nós temos muitas reformas para o nosso sistema educacional, para o setor público, para... Bom, nós queremos reformar todo o Moçambique. Yeah. De forma resumida aqui, nós vamos trazer vários E problemas. não é a ser necessário. explorados. Né? Você acha que não é necessário? Não vamos falar disso aqui, bro. Então, mas nós temos que voltar ao foco. Claro. Nós trouxemos aqui vários problemas. Yeah. Mas mesmo assim estão a sair muitos graduados, talvez como ela disse, estão a pagar. Mas estão a sair muitos. Yeah. O mercado está cheio de jovens formados, De engenheiros. mas igualmente está cheio de jovens que não Há estão a muita fazer gente nada, que até vai ter papel. Vai ser engenheiro. mas sem papel. A Zagai disse. Bro, esse é um problema que nós temos que explorar agora. O que é que Make está a sense. acontecer? Vou te dizer o que eu estou a ver. Estão a sair vários formatos. Do mesmo jeito que também tem várias gente que não está a sair. Está a se tornar patrimônio da instituição. Ok. Mas estão a sair vários. Mas por que razão esses não estão a ter emprego? Ok. Acho que em Costa chegou a tocar nesse aspecto aí. Que a quantidade de estudantes que estão a ser formados, que saem numa graduação, por exemplo, em relação ao número de vagas que são lançadas num concurso público.
Até esse ponto aí de público também é outra coisa que tem que se falar Exatamente. aqui. É público entre aspas. O público Que entre aspas. já tem pessoas destinadas para as vagas. Não foi eu que disse isso aí, foi isso. Ei, Essa não foi- Tá bom, fui. I got your back. I got your back. Então, essa disparidade toda de números, ok? Dos formados e do que já é lançado é o que causa maior problema. Agora, o motivo por detrás disso, eu não sei se vocês aqui têm respostas para isso, né? Liga, há uma cena. Eu vou te contar uma experiência própria Certo. que eu tive, acho que 2 semanas atrás. Eu fui participar de um concurso público. Mal. Qual era a informação que nós tínhamos? Vais concorrer para uma vaga de escriturário judicial ou oficial de diligências. Nice, ok, vamos lá. São quantas vagas disponíveis? São 150. Good, 150 vagas. Nice. Eram quantos a concorrer? Nhema. Vamos lá concorrer, ok? Aquele processo todo. Tens que tratar atestado médico. Vamos tratar uma bicha Autenticar, enorme. como se não tens que pagar, autenticar. não sei o quê. Vamos tratar o registro criminal. Vamos tratar aquela cena. Recenseamento militar tem que estar regularizado. Não é recenseamento militar, é situação militar, né? Declaração militar, whatever. Declaração militar. Regulariza aquilo tudo, gasta aquilo todo dinheiro, ok? Vamos lá concorrer, mano. Uma bicha lixada. O concurso levou uma cena de 3 dias. Começou às 7 e terminou às 22. Estavas na bicha, né? Nem bro, eu até fiquei a me perguntar como é que os que estão participando dessa entrevista, os entrevistadores, aguentam esse tempo todo. Sabes quantos candidatos eram só aqui na Zona Sul? Mais de 3 mil. E eram para 150 vagas, né? Olha que incrível, não era 150 vagas. 150 vagas que estão distribuídas por todo Moçambique. Ou seja, Zona Sul 50 What the- vagas, Zona what? Centro 50 vagas, Zona Norte 50 vagas. Então eu fiquei tipo, 3 mil e tal candidatos, 3 mil plus. Provavelmente para umas 15 vagas. Para 50 vagas, entre aspas, porque já tem escolhidos nesse fenômeno que nós falamos aqui. De Nepotismo, yeah. Os que têm costas quentes, os que têm links, os que têm ou os que pagaram, porque também cobra-se para entrar nesse. O que eu acho um absurdo, você pagar para trabalhar. Não, Yeah, mas eu que E é o funciona que muitas vezes. acontece, e é o Mas que acontece. eu queria voltar para um ponto que Costa tocou. Quando estava a falar aqui desse problema da situação atual da educação moçambicana, falaste de um aspecto de questões práticas, né? E o governo tinha que investir mais em assuntos práticos. Nós mexemos muito com teoria, ok? Yeah. Muita teoria na escola. É sempre aquilo que diz Princiei. A escola sempre foi alunos na carteira e o professor no quadro. Nunca mudou. Até hoje é exatamente isso aí. Todas as coisas mudam ao redor, mas a escola sempre é isso. Até o livro agora já é digital. Você pode ler um livro na tela, mas a escola continua sendo esse negócio. Carteiras, professor. Quando falas de assunto prático, não recordo bem a expressão, o termo que tu usaste, mas como é que tu olharias para implementar sistema prático, em vez de ser muito teórico na questão educacional moçambicana? Yeah, como o Easy disse, isn't it? É isso. É isso. Ace. Easy. Universidade. Como é? Vamos lá, vais fazer o primeiro ano. Vai ser tudo teoria. Os 3 anos que tu vais fazer, talvez 5, 7, ainda. Depende de cada um, yeah. Yeah, se tu tens o vício de ouvir sobre como fazer a coisa, é mais fácil depois de tu saíres dali, tu teres uma noção de como fazer as coisas. Porque eu fiz contabilidade e gestão. Ok, eu tive bases de como abrir uma empresa. Mas quando eu comecei neste core de abrir, de registrar a minha empresa, eu fui ver de que o sistema é totalmente diferente. Nunca me falaram de pagar não sei quantos alvarás. Nunca me falaram de fazer a reserva de nome não sei quantas vezes. Nunca me falaram sobre os tais milhas que pagas só para registrar. Sem contar com o dinheiro que você paga por página do contrato. Recordas isso? Exatamente. Depois também por tem o página. te aberto, também tudo Por levantar página. um pouco todo o microfone. Yeah. Por página, you know? Então, é preciso nós termos a consciência de incutir no jovem o que ele vai encontrar, tipo, o que acontece. Para não ser Tipo, surpresa, mano. Exatamente. Eu sei, tipo, mamãe, hoje eu estou a começar o processo, é só levar os documentos, ir para o círculo, Ok. fazer isso. Daqui a nada já tenho a minha empresa registrada e é isso. Daqui a nada, né? Yeah. Nós passamos 6 meses. Ah, gastar quanto? Na minha cabeça era isso. Então, eu não pedi nenhum valor à minha mãe, eu tinha um valor porque já fazia os trabalhos, né? Então, eu tinha um valor, só que o que eu precisava para assinar cada página de contrato não era nem a metade do que eu Você tinha? tinha. Ninguém me avisou, é sério, ninguém me avisou nessa vida que eu teria que pagar por página de contrato. Mas por que nós pagamos uma assinatura? Eu gostava aqui de secundar um curso. Eu acho que
o sistema em si, eu acho que uma das coisas que o governo tinha que fazer, a única ajuda que eu quero do governo, se alguém das instâncias superiores puder ver esse Verá. Pode olhar podcast, para cá. eu acho Diretamente que à pessoa. podiam Ele mostra meu facilitar, pai. a questão de registro de empresas em Moçambique, tornarem um processo mais simples, mais barato e também, não só de registro, até a questão de criar a conta bancária. Então Sim, isso é também, verdade, essa é questão verdade. também contribui para o número de Claro, desempregados. Sim. olha lá, Então, se as pessoas querem fazer uma outra alguma coisa, coisa, tem Rufino, barreiras, né? eu te falar algo aqui, talvez não tenha nada a ver com o tema. O governo está a perder muito dinheiro. Muito. Porque há muitas pessoas que estão a fornecer serviços sem registrar nenhuma empresa. Então, porque quando a pessoa pensa no processo de criar uma De empresa, legalizar isso tudo. é muito difícil. Então, as pessoas é muito preferem difícil. estar em clandestino ou associarem-se a uma outra pessoa, ter que compartilhar ali os recibos e tudo mais, só para não ter essa massa de Mas isso registrar uma não vai empresa. dar um stress. O quê? Todo mundo vai ter empresa. É bom. Não, seria Não, muito bom. eu Sabe acho que quantos é muito jovens... bom. Quantos jovens estão desempregados, contabilistas que querem poder ter oportunidade numa dessas empresas a começar, bro? Você até pode não conseguir trabalhar numa LAM, no Standard Bank, mas pelo menos tem uma empresa que você pode trabalhar uns 2 anos, ganhar experiência. Para quando tu já queres trabalhar, Exatamente. estás a Mas perceber? é isso, na tua área, para lá aí. Imagina lá se todo filmmaker que você conhece pudesse abrir uma empresa. Essa é a questão. Ok, uma das coisas que eu sempre falo, like, será muito difícil porque nós temos DNA diferente. Há pessoas que foram nascidas para poder liderar, para poder criar algo, estar em frente. Há pessoas que, bro, por mais que você lhes dê todos os milhões possíveis, não querem estar em frente. Mas esse sistema, eu vejo gramas, sabe, desse sistema. Não, espera lá, você não, espera lá, grava só porque ficas com tudo, o bolo Não, fica só com teu. tudo. Há aquelas que vêm e dizem, bro, fechei um gig, tu dir um recibo aí. Oh, não estou fazendo uma Estás a moeda perceber? básica. Mas a questão é essa, ela é que se o governo pudesse começar a investir, por exemplo, eu estava a falar a questão da minha formação no exterior. Uma das coisas que eu acabei descartando de educação na minha vertente foi, eu fiz videografia primeiro mês, segundo mês e terceiro mês quase terminei. Eu fui ter com o meu professor, eu já queria aprender softwares mais um pouco avançados. Meu professor, Mr. Trellis, ele não conseguia me ensinar aquilo. Eu já queria fazer algo que eu na sala para mim estava a ser muito lento. Shout out, Mr. Trellis. Então ele disse o seguinte, Alcides, eu entendo o the rush que você tem para poder aprender tudo mais, faça teus projetos, eu vou avaliar. Eu disse, e foi bom, eu terminei todo o meu ano assim, só fazer projetos, ele dizia, isso está nice, fiz um documentário, ele aprovou, dava feedback e tudo mais. Estás a perceber? Like, você tem um ensino que funciona ao seu favor. E uma outra experiência que eu vi, eu estava na African Leadership Academy, é assim, alunos são incentivados, enquanto estiverem a estudar, terem experiências extracurriculares. Viajam para os Estados Unidos, Muito Inglaterra, bom. vão ficar uma semana, 2 semanas, voltam, continuam com a escola, porque eles dizem que, irmãos, escola não termina aqui. Estás a perceber? Muito pelo contrário. Então, vocês, quanto mais tiverem experiências, de se exporem, por exemplo, você estar a estudar, mas a tua escola permitir você ir estagiar enquanto está a fazer segundo ano. Yeah. Ok. Tá vendo? Vai estagiar exatamente no ramo em que Não, você não quer tem que ser mais. algo opcional, tinha que ser Não. algo no programa mesmo. Like, bro, incentivar, porque é assim, porque eles dizem o quê? Assim, eles não obrigam, mas dizem que você quando vier a concorrer para a universidade, olha, estamos a falar de high school, não estamos a falar de universidade. É por isso que eu digo que os moçambicanos estão em desvantagem. Porque quando você começa a pensar em estagiário, é quando você termina a tua formação. Exatamente. Lá fora, a no pessoa high ainda está no school. high school, Já já está está a viajar para High school é o mesmo que Guatemala. secundária, né? Exato. Essa é like que começa de Malta. Aproximadamente. Yeah, começa de Malta. Acho que é Pessoal. 7ª, 8ª, 9ª, 10ª. Não, acho que é 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, porque é like freshman, sophomore, junior and senior. Acho Estás a nisso. Estás a perceber? Então, like, é basicamente começando de 9ª. Mas é like, eu vi, eu disse, bro, pessoas saem, ficam um mês, às vezes um trimestre inteiro, vão fazer uma troca de experiência com outro aluno que está, sei lá onde, na França. Estás a perceber? Você está num ramo, por exemplo, sobre agricultura. E tem um estudante, sei lá, aí no Zambésia, sei lá onde que é, numa universidade lá, vocês trocam durante um trimestre, porque você quer aquela experiência, ele também vai querer. Estás a perceber? É que te dá o mundo real das coisas. Então, E- coisa- Yeah. E era para secundar exatamente o que ela estava Yeah, a uma dizer. coisa que acontece é, vamos lá, a Mós Empregos vai lançar 10 vagas de emprego. E lá vem como requisito 5 anos de De experiência. 3 anos, às vezes, like. Estás a ver? Se houvesse esse sistema de, enquanto a pessoa está a ser formada, Teria- pode fazer um estágio, já teria a experiência que vocês precisam. exigir, Então, Exato. detectamos essa barreira também. Exato. Não é só esta que estava a dizer aqui em curso, mas outra é a questão de nós esperarmos que a universidade nos dê todas as respostas.
O meu ensino foi saboroso quando eu estava fora do país, por alguns aspectos. Um deles foi exatamente isso. Eu me percebi que, bro, eu não posso me limitar com a sala de aula. Se eu estava a dar esse exemplo de essa área cinematográfica, porque quando meu professor viu que eu estava avançado, era por quê? Porque eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu quando eu saí do país de Moçambique foi ter descoberto o YouTube, ou a internet em si. Que no final do dia, tudo que você precisa de aprender está na internet. Verdade. Então, eu, por estar exposto à internet, eu já estava muito mais avançado do que o meu professor. Estás a perceber? Então eu acho que essa ideia de você ficar à espera, assistir os outros, porque há pessoas que são boas na sala de aula. Eu conheço pessoas boas na sala de aula. Mas quando você mete no campo não faz nada. Então, eu acho que você tem que saber, um estudante universitário tem que saber ir uma milha extra, mano. Não pode ficar à espera pensar que, pá, vou ter certificado, então agora é de começar, mano. Nós estamos a assistir muitos gajos a graduarem com papel em casa a ficarem a arrastar. Então, eu acho que tens que ter a ousadia de poder ter um diferencial que os outros não tenham, mesmo estar a estudar na mesma sala, estarem a ter o mesmo professor. Aí tens que arranjar um Tens de diferencial. ter capacidades extras, habilidades extras. quer pôr um ponto aqui para cada um poder responder se concorda ou discorda disso. Everybody's a genius, entender, né? Like, todo mundo é um gênio. O que eu estou a entender aqui da conversa é que todo mundo é um gênio. Só que o único problema é que o sistema educacional está a colocar, por exemplo, um peixe a subir uma árvore. Consegue entender De a fato, lógica? de fato. Um peixe não é feito para subir árvore. Não. Um peixe para estar no mar. Yeah. Mas só quando você entra no sistema educacional, você coloca um peixe a subir árvore. Coloca um Rufus a estudar matemática, por exemplo. Não sei se matemática não é bom, é bom. Mas coloca ele a estudar matemática e com a avaliação que ele tem, o 2 que ele tem vai definir se ele é inteligente ou é burro. E se você tirar 2, você é burro. Esse é o nome que você carrega para o resto da vida. Quando você vai ter na tua graduação, vai graduar, tem 10, você é o pior estudante. Yeah. Mas na verdade não que você não seja bom. Não Você é a é minha bom. área. Mas- Somente você estava Até a subir a escalar uma árvore quando deveria estar no mar. Então, Eu penso que até o sistema de avaliação, de até que ponto esse estudante está preparado, devia ser diferente. ok. Eu acho que, por exemplo, eu terminei o ensino técnico, tive a oportunidade de fazer um estágio. Good. Eu penso que é a partir do estágio em que se pode avaliar se um jovem está ou não apto a fazer alguma coisa. Exatamente. Ou a ser dado uma certa média de, ok, ele se formou, certo, mas no campo de 0 a 20. Quando é que nós podemos avaliar aí? Tá? No campo, porque é isso que eles querem para nós. Nós vamos à escola para depois irmos ao campo. Ok, fomos à escola que eles querem, no campo. Como é que é? Eu até diria não só isso, mas eu acho que a avaliação... vamos lá entender no contexto de emprego. Você nunca é avaliado apenas pelos resultados que você traz. Porque se fosse assim, ninguém teria subido de cargo. As pessoas não sobem de cargo porque simplesmente estão a trazer resultados. Mas como é que você trabalha com a tua equipe, como é que você lida com pressão. São muitas outras coisas. Então eu acho que nós tínhamos que parar de olhar só a questão de notas, mas o professor ver que esse gajo aqui é um gajo dedicado na sala de aula, faz isso, sabe de uma coisa. E ter que avaliar nesse todo o contexto, porque assim... Fica a parecer que todos os aspectos da sua vida em que você tem contribuído na sala de aula é a pessoa que faz TPC, é a pessoa que levanta para responder no quadro. Fica a parecer que aquilo tudo não importa. Então, se eu faço isso e no final do dia você me julga com base no teste que você me deu, então vai lá para eu não estar a fazer aquilo. Mas no final do dia o professor, quando entra, não, vocês devem falar. Cria um paradoxo na mente do jovem. Bro, por que vocês insistem para nós fazermos os TPCs, ir lá à frente e responder as Mas perguntas? eles são os primeiros que vêm te mostrar que... Eu tive um docente, alguns docentes, né? Quando eu faço esse tipo de pergunta é porque estamos a falar de um sistema educacional, right? Mas as soluções praticamente estamos a ver que são implementadas de forma individual. Por exemplo, se falaste do Mr. Como é que chama? Mr. Trellis. Mr. Trellis, shout out Mr. Trellis. Falaste do Mr. Trellis, né? Ele foi, de forma individual, ele viu que tu estavas a 2 passos à frente. Sempre que ele vinha com uma matéria, tu estavas 2 passos à frente. Ele disse, pá, vamos lá mudar de sistema, que vamos fazer uma cena. Tu vais começar a produzir tuas cenas e eu somente vou dar a avaliação. E existem professores assim mesmo nas universidades. Eu tive um colega muito bom em informática, ele mexia com barra de comando, essa de terminal. Muito bom. Mas quando chegava de avaliação, 7, 6. As notas dele são as aí. E o docente olhou para ele, mesmo com 6. Teve 6 primeira avaliação, teve, não sei, 9 segunda avaliação. Tinha tudo para chumbar, mas ele fez passar. Sabe por quê? O homem era bom. É porque essa Entende? pessoa no mercado de trabalho é exatamente o que nós estamos à procura. Mas eu estou a falar da solução para o sistema educacional.
seria implementado em que parâmetros? Lo- Para Lote, as pessoas Lote, ou primeiro- o sistema em si? O primeiro ponto, eu acho que você, quando eu falava de Missa Trollice, eu tenho que, algo que eu não falei, nós éramos por aí 9 a 10 alunos na sala. Ok. Então, o professor tem uma atmosfera para poder conhecer quem é Rufino na íntegra. Quais são os prós e os contras de Rufino. Mas num contexto de 60 alunos numa sala, bro, Já é raro. você já entra derrotado. Você não há de ter tempo para olhar cada aluno, ver que esse Yeah, aluno aqui yeah. não comeu. Então o aproveitamento dele pode ser o facto de não ter comido quando sai de casa, ou nem vai comer, estás a perceber? Então, São muitos aspectos. Para mim, o primeiro ponto que o governo tinha que fazer é construir mais escolas, para que pelo menos no máximo nós tivéssemos 20 a 25 alunos na sala de aula. Na sala de aula. Mas isso, claro, que é uma missão É um quase sonho. impossível. É um sonho. É um exatamente. sonho. Porque tu tá a falar, você entra numa sala, você tem 25 alunos, bro, você fica motivado para poder dar, mas você entra lá, mano, 60 alunos. Eu às vezes nem acredito que estava numa sala assim, mano. Ok, então, uma das causas para esse número de desemprego enorme que há aqui é o sistema, educacional. Não, eu estou a ver duas coisas aqui. Estou a ver o que eu estava a levantar aqui no início. Estou a ver o sistema em si Como um problema. Como um problema. Ok. Sim. E são pequenos detalhes do sistema, não são grandes coisas. São reformas que devem ser exatamente, feitas. são pequenas reformas. E também a educação dos próprios professores. Yeah, Que eles yeah. estejam preparados para poder lidar com individualidade na sala de aula, entender, né? Yeah. Porque eu tenho um docente agora que está a fazer projeto final. Ele percebeu que na minha turma somos praticamente 30. Ele disse, são muitos. É difícil eu analisar projeto deste. Vamos fazer assim. Eu tenho uma aula por semana. Entende, né? O que ele faz? Uma semana vem 15 pessoas e a outra semana vem 15. Ele dividiu assim. Fez uma lista, vocês vão ver numa semana, na outra semana 15. Então, esse tipo de coisa não é coisa que o sistema em si já implementou. Não. É um docente que analisou o terreno que ele estava. Ele Mas disse, tu pá, tens tem que implementar esse Lote, tipo de tens que coisa. entender uma coisa, bro. As pessoas que estão a liderar nosso país não estão preocupadas com melhorar o sistema educacional. Why not? Por quê? Porque os filhos não estão nas escolas públicas. Aham. Os filhos estão nas melhores escolas. Nem estão em Como é que eu vou me Moçambique. preocupar? Exatamente por isso. Estás a perceber? Não, Como mas é que verdade. Os filhos estão nas escolas Esse é um ponto, portuguesas, é? americanas, francesas. Estás a perceber? Está estudando na África do Sul, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra. Mano, como é que eu vou me preocupar com uma coisa para mim que não tem nada a ver comigo? Estás a perceber? Então é a liderança em si poder ser a liderança. Se o sistema educacional obrigasse todos os líderes de Moçambique mandarem seus filhos para as escolas públicas, estou a falar, em um ano, Mudaria. nosso ensino educacional teria mudado. Eu acho também a questão de manter a população burra. Também é um conta. bom benefício para Conta, esses gajos. conta. Analise comigo, bro. Imagina, não tenha medo aqui, pá. Estamos aqui para falar. Imagina lá se as pessoas que fazem limpeza nos hospitais entendessem que eles são mais importantes. O que será do hospital sujo? Boa pergunta. Sem guarda. Se os guardas diriam não trabalhamos mais como guardas. O que será do hospital? Quem recebe mais é o doutor, o Ben Carson. Ele recebe mais. E aquele guarda recebe 10 mil, entender, né? Imagina se os pobres entendessem que eles são a base de tudo. O pedreiro entendesse que ele é mais importante. Entender, né? Quando você vai estudar um bocadinho sobre países éticos, like Suíça, Dinamarca, você vai ver que a população e os líderes, eles não têm muita diferença em questão de status. Entender, né? Você encontra um ministro a subir um transporte público com um pedreiro. Eles sobem. Like, o uso de carro particular é algo muito limitado. Porque ajuda o quê? Evitar tráfego nas ruas, porque eles construíram um sistema tanto que a população se sente enquadrada, entendeu, Ok. né? Enquanto que aqui não, você vê a Mercedes a passar, você está dentro do chapa apertado, ainda tem que parar o teu chapa. Olha que aquele Yeah. pessoal vê como uma Você escolta muito terrível que vai ter de 1000 te polícias. apertar ali Mas quando no você canto. passa em trocamentos, não tem nenhum polícia para poder conduzir, mas tem 1000 motas ali a dirigir um governador que está saindo de um lugar para outro. São coisas essas que você diz, why? E como é que ele vai resolver o problema de transporte se ele não sente na pele? Mas é Fica exatamente isso. difícil. Sabe? Quando nós começamos a falar isso, pessoal, nós começamos a nos aperceber que muitos dos problemas que nós estamos a enfrentar têm sempre a ver com a liderança. Claro, que seria estar a fazer um coaching aqui a Zagai, tudo tem a ver com como nós fomos colonizados. Esses países que estamos aqui a referir não foram colonizados. Estás a perceber? Então, eles já saíram nesse sistema de independente, de vamos lá criar algo nosso. Nós estamos a vir com uma mentalidade lá do colono, estás a perceber? E a única coisa que nós podemos fazer aqui, eu acho que a primeira coisa, estava aqui a falar de todo mundo é um gênio, né? Mano,
o fato de termos diminuído a quantidade de alunos na sala vai ser acho que um dos grandes avanços. Essa é uma das soluções. Mas eu acho que a educação tinha que começar também a optar por essa questão aí de... Há pessoas, mano, eu em particular, por exemplo, passei por média 3 em inglês na 12ª classe. Mas tu falas inglês? Minha esposa passou com média 18 na 2ª classe. Espera lá. Assim que Meu esse programa- filho, espera. terminar o que ele tá Meu dizendo. filho Caleb Esse vai entende perder- vai mais. perder casa, esse aí. Meu filho Vai dormir no Caleb, sofá, meu filho esse. Caleb entende mais de inglês do que minha esposa. Estão a ver qual é. Like, se nós começarmos a usar o critério de diploma para poder dar emprego a pessoas, estaremos a perder muitas pessoas. Espera. E agora, só para tu olhares uma outra, ainda falando de desemprego, só para tu olhares uma coisa, e é o próprio governo quem vem obrigar que, olha, aqui tem que ter pessoas que estão licenciadas nesse cargo. Se o governo dissesse, bro, desde o momento que, porque assim, é uma empresa privada, é minha, eu contrato quem eu bem entender. Eu posso contratar um contabilista que não é licenciado, mas já está fez um curso técnico, mas está a receber cento e tal. Mas já de chegar à expensão dizer que você não pode pagar esse gajo porque esse gajo cento e tal, porque esse gajo não é licenciado. Mas esse gajo faz trabalho mais que um gajo licenciado. Eu provavelmente posso ter tido de experiência em que contratei vários licenciados e não conseguiram fazer o trabalho. Então essa coisa de também o governo se inserir em business que não são dele, mano, tá a prejudicar. Porque, bro, o que faz andar outros países lá fora? Eles dizem, manda teu currículo, você manda. Manda teu portfólio, você manda. Ok, vamos lá te entrevistar. Você fala inglês? Sim. Why you? Depois começa, afinal de contas, é só mentir no currículo. E tudo aqui é muito comum, a pessoa ter que mentir no currículo. E lá fora, currículo é uma coisa muito séria, você não pode andar a mentir sobre aquilo. Porque quando você mente, já mostra que tipo de pessoa você é. Aqui, nobody cares. Estás a perceber? Então, eu acho que provavelmente vai ser nesse contexto em que Nkosi, eu e algumas outras pessoas começarem a criar empresas, o lote e tal, começarem a perceber que talvez temos que começar a também mudar o sistema de como contratar pessoas. Estás a perceber? Porque, mano, ela é que eu não sou universitário. Assumo, minha 12ª. Mas, bro, don't play around. Porque há muita coisa da life que eu entendo, estar com pessoas, estar exposto a coquetel, falar com pessoas que mexem dinheiro, que pessoas que estão a ser universidade e não têm essa capacidade. E é essa cena que me faz eu dizer, por que eu ir atrás de uma coisa que essa pessoa que está a sair de lá não tem capacidade nem de conversar comigo a respeito disso? Então acho que, pessoal, claro que todo mundo é um gênio no seu contexto, estás a perceber? Mas eu acho que se você também não está numa atmosfera adequada, you gonna bombomela, não tem como. Não, tem entender. E faz todo sentido. E estou a perceber aqui que conseguimos trazer algum tipo de solução. Trazer uma proposta de soluções, né? Primeiro, estamos a falar da quantidade de alunos que estão numa sala de aula. Segundo, estamos a falar da própria formação dos próprios professores, de forma a olharem para os alunos de forma com individualidade. Entender que um peixe é um peixe, um boi é um boi. Entende, né? Não podemos tentar misturar a ação de um e comparar com a ação do outro. E é o que acontece muito hoje em dia. E quando estamos aqui a falar da questão dos que estão lá em cima, o punhado que está lá em cima, entender? O 10% que está lá em cima, querer com que 90% seja burra, me trouxe a um outro aspecto aqui. Uma coisa que tem gerido muitos jovens hoje em dia, entender, né? Eu vou falar uma coisa aqui um pouco engraçada. O nível de alcoólatras subiu muito nos últimos anos. Entende, né? Desde que o nosso país começou a entrar numa decadência em questão do governo, o nível de alcoólatras subiu maningue. Cerveja começou a se vender em todos os cantos. Bottle stores aumentaram. Inauguraram o spot de pinga em Maracanã. Spot de pinga. E todo esse assunto. E o aspecto que eu estava a querer trazer é a questão de... Já viram que entrou muito os bets como solução para a frustração dos jovens? O que é isso aí? Não sabes o que é bet? Não. Você vai ao céu, meu irmão. Você está ao lado de Abraão. Tu está a falar. Você não sabe o que é bet? Sabe o que é bet? Não. Elephant bet, One X bet, Aviator. Bet, aquele... Questão de apostas. Ok, tá bom, tá certo. Apostas online, whatever. Não sei, né? Parece coincidência. A pessoa começou a bater no momento em que o país começou a entrar numa decadência muito lixada. E começou a bater esse tipo de cena de apostas. Bebida e apostas. São duas coisas que começaram a bater maninho. Existe alguma relação entre essas cenas? Né? E desemprego? Vai me desculpar uma coisa ter que falar a respeito disso. É assim, pessoal. Nós temos que... Não, eu queria deixar ela falar primeiro. Não, pensei que ele entregar uma bala. É assim, pessoal. Eu acho
vamos colmatar isso com o que estava já a dizer anteriormente. O governo quer que o povo fique mais burro possível, que é para nós não termos a capacidade de podermos sermos eloquentes o suficiente para poder defender nosso pão. Mas é assim. Ok, vamos lá assumir que o governo está a fazer isso. Ponto final. Vamos lá assumir. Qual é a responsabilidade sua cívica? É de continuar a colaborar com exatamente com o que está a acontecer, ou você dizer não, basta? Porque a verdade é que eles não vão parar de fazer o que estão a fazer. Sei que estão a fazer. Mas eu acho que cada um tem uma responsabilidade social. Eu falo isso por uma coisa muito simples. Eu acho que estamos a questão de educação e desemprego alberga muitos outros aspectos e temas ao redor disso. Um deles, vamos falar da questão de cuidar de terra. Estás a perceber? Ela é que nós, Rufino acha que é responsabilidade de uma tal pessoa que ele não conhece. Quando ele toma um refresco, uma bebida, e Nick Nike, seja lá o que ele comeu, onde comeu, deitar enquanto está a conduzir o carro dele. Ele acha que vira, estás a perceber? Eu acho que, pessoal, em vez de o moçambicano ficar à espera que alguém faça uma coisa por ele, nós temos que começar a fazer alguma coisa. Antes de ontem, chuparam laranja na minha casa, trancou-se as portas. Eu quando estava a trancar a porta, vi um coisa de laranja ali e tal. Eu perguntei aos meus filhos quem de toda a laranja. O mais velho respondeu que é o Stefano, o mais novo. Eu já tinha trancado as portas. Eu disse, sai tu. Estava coberto já com o manto de sai. Abri a porta, vai te levar aquela laranja. Tem quantos anos seu filho? Mais novo? Tem 4. Você mas não pode 4 anos sair. É exatamente isso. Ele tem que começar a entender que não é responsabilidade do não há de vir alguém do céu ou do governo poder fazer essas coisas por ele. E começa isso com coisas pequenas. Já é que eu como um Nick Nike, como sei lá o quê, me encontrar cenas nos meus bolsos, nas minhas pastas. Por quê? Temos que parar de culpar o governo, tudo o governo. Há coisas que nós temos que assumir, provavelmente vão mudar daqui a 50, 100 anos. Não sabemos. Mas cada um tem uma tarefa social, tem uma responsabilidade social. Então ficamos aqui a dizer que o motivo de desemprego é que estava a graduar muita gente. Mas era para não se graduar essa pergunta. People tem que graduar, está a nascer muito, também está a morrer muito. Mas a questão é o que eu faço para não ter que continuar com a mesma tendência. Porque é um comboio que toda a gente está a ver que já sabemos onde esse comboio vai. Ninguém pode entrar numa trilha diferente, estás a perceber? Então eu acho que, eu podia dizer, podemos fechar o bottle store. Eu sou contra a bebida alcoólicas. Mas é negócio para alguns. Muito negócio. negócio. Estás a perceber? Para muitos. Fumar cigarro é prejudicial à sua saúde. Escreve no maço de cigarro. Mas quantos deixam de fumar? Estás a perceber? Então, em vez de começarmos a culpar essas circunstâncias que nós estamos inseridos, eu acho que nós temos que começar a tomar uma responsabilidade. O que acontece é, o papel do jovem na sociedade está molhado. Ok. Eu não sei o meu papel na cidade molhou. Está molhado. Diga-me. O que acontece? Como o meu colega, né, estava aqui a dizer, nós tudo culpamos ao governo. Mas quem é o governo já agora? News. Não, ele é presidente. Ele é presidente. Tá lá constituído com muitas pessoas. Tá bom. E nem os ministros não fazem parte do governo apenas. Tem muitas outras pessoas. Eu falei baixo. Tá bom. A questão é essa. Quem é o governo? Qual é a responsabilidade numa sociedade? Ok, ele esteve aqui a falar sobre, por exemplo, a questão dos maços no cigarro. É escrito. É prejudicial à saúde. Ok. Eu sei ler. Apesar de que temos um índice muito alto de pessoas analfabetas. Ok. Mas eu tenho a informação de que é prejudicial. Mas por que eu vou consumir uma coisa que é prejudicial a mim? Por momentos. Ok. Nós fomos incutidos a viver momentos. Houve uma crise que abalou o país. Até um caso muito específico para todos. A questão do coronavírus. Como é que nós recebemos o coronavírus quando chegou aqui em Moçambique? Ficamos em pânico. Vivemos a cena, tipo, ok, ficamos de quarentena, cumprimos as cenas todas. Mas o jovem conseguiu fazer o quê? Se reinventar. Em situações em que ele se vê, tipo, não tem como, tem que fazer alguma coisa. Então, eu acho que o jovem precisa ter essa consciência de não precisa esperar que alguma coisa aconteça para ele fazer alguma coisa. Make sense. Make sense. Ele tem que fazer alguma coisa porque ele precisa ser a mudança. Mas só que o mais crítico nisso é estar a esperar situações que nem essas, né? Externas, que pressionam ele a poder se reinventar. Exatamente. É like... Exatamente.
É uma responsabilidade individual. Enquanto Acho tu que não essa- estiveres cansado da situação em que tu estás, tu não vais sair. eu acho que dessa essa situação. será a palavra-chave. Em vez de nós estamos aqui só a debater a respeito disso, acho que você tem que estar cansado, bro. Like, tá na Yeah. mesma rotina, mesma coisa. Mas tá Yeah. bom. A pessoa cansa-se. Cria essa revolta nela mesma. Mas tem aquelas barreiras que foram trazidas aqui. No início. Ela quer fazer alguma Logo no coisa, início. mas está muito complicado querer fazer alguma coisa. Então isso acaba nos colocando num ciclo assim. De repente, tipo, vamos. Isso aqui é um podcast. Já surgiram milhares de podcasts a falar do mesmo assunto e a falar da mesma coisa. E por causa disso que estamos a falar, um problema, uma solução, solução. um outro problema que causa este problema. Entenderam? Traz essa solução que causa outro problema e gira, cria esse E a ciclo. questão é de onde é que nós temos que começar a forrar para começar a resolver os problemas. Eu acho que uma das coisas que eu tenho assistido é, pessoal, se há pessoas já jovens que ainda estão em casa dos pais, usem o máximo possível enquanto vocês puderem. Os isso é uma jovens dica de ouro, bro. Isso é uma dica de ouro. perdem a noção de quão isso é um privilégio. Eu falo isso por uma causa justa, mano. Isso é um privilégio, estarem com os teus pais, estarem a pagar as contas, água, arroz e tudo mais. É um grande privilégio. Basicamente você está a ver no hotel sem pagar renda. Mal. Estás a perceber? Savage. Então, primeiro ponto, você nem tem a pressa de sair lá. As maiores invenções dos gajos que conseguiram inventar alguma coisa, a maioria deles estavam inseridos num contexto familiar em que eram providos pelo menos o básico. E há muitos que querem fugir do básico, querem correr para construir, porque sei lá que, mano, é exatamente ali onde você pode se reinventar, fazer cenas, falhar quantas vezes você puder, porque você tem um amor incondicional de pessoas que não vão te expulsar. Mas essa não é uma pressão social, a mesma pressão social que te faz pensar, que te faz querer ir à escola, à universidade, terminar, começar a trabalhar, não é mesmo que te faz pensar que quando você completa 25 Man, anos, é hora de sair de casa, é que é uma hora coisa, de às vezes construir o uma próprio- casa, ter terreno, não são as mesmas pessoas que fazem a mesma coisa. Às que vezes fazem aquela pessoa que te dá o amor incondicional, às vezes te chuta um bocadinho. Não, é assim. Estás big, barba não está grande. Yeah, eu mas tá sei, bom, falando né? nesse contexto que eu estava aqui a falar, mas essa pressão é boa ou acaba prejudicando? É Both, assim, as duas coisas. em certa forma, nós temos que falar de eu gosto da história de pai rico, pai pobre, nunca li, mas entendo eu o também conceito. gosto. Eu entendo o conceito. O pai pobre acaba dizendo ao filho que, olha, eu até este ponto não posso lhe ensinar. Se você quer ser um gajo rico com empresas, vai ter com aquele ali. Exato. Estás a perceber? E claro, nosso contexto vai ser difícil, Rufino, teus pais ainda estão ainda a sentir sabor da guerra. Então esquece. Você é que vai ser a pessoa que vai fazer isso com seus filhos. Dar uma plataforma. Não repetir o ciclo. Ok. Nós, os jovens, que teremos que quebrar esse ciclo. Bro, meu filho, você não é obrigado. Quer parar de estudar numa boa, mas qual é o próximo passo? Pai, eu quero fazer esse negócio cool. Há alguma coisa que eu posso fazer? Sim, pode. Tá nice, vai lá. Errou. Qual é o próximo passo? Estás a perceber? Tem que haver esse apoio. Tem que haver. Ele tem que sentir que, bro, não importa o que for a fazer. É assim, eu acho que um dos grandes calcanhar daquilo do jovem é ter medo de errar, bro. Yeah. Claro, Vergonha. Nós queremos Nós lugar seguro. Parte isso da Vergonha. escola. Você quando levanta, há pessoas que têm resposta correta, mas não dizem. Não porque tem medo falam. de errar, porque tem medo de ser ido na sala de aula. Estás a Por quê? perceber? Então apontando por quê? Estamos juntos. E olha né? uma coisa, na sala de aula vocês são 60. Quantos milhares nós somos? Estás a perceber? E quando tu sai na sociedade, eu tenho amigos que estão a passar por isso até hoje, querer fazer o politicamente correto. Depois de uns 3, 4, 5, 6 anos, descobriram que, mano, aquele politicamente correto sacrificou o que era de mais importante, que no fim é você mesmo. Antes de qualquer uma outra pessoa, você tem que se gostar. E outra cena é, tá bom, teus pais te ajudaram até você fazer a 12ª, provavelmente até faculdade. Mas, mano, você tem que começar a chegar a um ponto em que você diz, mano, eu acho que esse ciclo de amizades, para onde eu quero chegar, já não vai me ajudar. Ok. Estás a perceber? Ginga. Você tem que... Estás a fazer. Não, a questão é, você tem que estar preparado para exatamente ouvir isso, estás a gingar. Eu, em particular, eu até hoje, há muitos meus vizinhos não conheço pelo nome. Como é que é? Na boa. Porque eu digo, é de sentar com ele ter que ir papo. Estás a perceber? E eu corro o risco de começar a meter ele na minha vida e expor a minha vida e correr o risco de ser assaltado. Então, você tem que começar a saber que há uma fase da tua vida, se você realmente quer ser uma pessoa de sucesso, começa a se aliar com pessoas que falam aquela tua linguagem, ponto final. Às vezes, tua família vai ser teu calcanhar daqueles. Eles vão ajudar até um determinado ponto, mas há um certo ponto que you better let your parents go. Então, Estás a perceber? os mesmos que te colocam numa pressão de ser alguém, podem ser os mesmos que te colocam numa pressão de não ser alguém. Claro. Mal. Claro. Mal. E eu acho que você tem que estar preparado para ter essa rejeição dos seus cotas. Porque assim, primeiro ponto, tuas cotas nunca vão te divorciar.
O pior é que pode virar a acontecer eles te expulsarem de casa. Mas, Rufino, se você consegue virar a tua história, trazer dinheiro em casa, vão ser primeiro a dizer, ei, encolhi 5 anos. Sempre acreditei nele. Meu filho orgulhoso. Sabe? Esse é filho de casa. Então, uma das cenas que você vai notar é o problema não é educação. E eles não fazem aquilo porque não gostam de ti. É assim, você terá que fazer muito mais para ter que provar que realmente aquilo vai te dar dinheiro. Eles estão preocupados com tua própria segurança. Porque eles estão a ser do histórico. Eu gosto de dizer, por tempo colonial, em que a educação era tal cena, eles querem ver você estar a ter algum ganho mensalmente. Mas quando você consegue quebrar, seja com educação ou não educação, o mais importante para eles é você poder trazer dinheiro. Estava a entrevistar o Mr. Motion. Ele falou disso. Como ele perguntou, olha, você acha que isso vai te dar dinheiro? Eu, pela primeira vez, ouvir pessoas ou pais de alguém a dar essa abertura. A mãe lhe perguntou, você consegue fazer dinheiro com isso? Ele disse, sim, consigo. Disse, ele tinha sido dado dinheiro para se matricular no outro place. Mas quando passou de lá, uma cena disse, bro, não se matricula hoje. Passou de um sítio, viu uma cena ali para aprender motion, blá, blá, foi se matricular numa outra escola. Então, depois ele foi informar a mãe, olha, eu não me matriculei lá, aparentemente eu ia. Fui matricular numa outra área que é para, bro, algo me disse que eu tinha que me matricular ali porque eu gosto dessa área. A mãe lhe perguntou se dá dinheiro. Ele disse sim. Disse, tá bom, faça lá. Fez a formação. Os pais nunca lhe atazanaram a vida. Hoje, Mr. Motion está a conduzir BMW. Estás a perceber? E os pais dizem, bro, graças a Deus que você fez valer a tua palavra que você disse há uns 4 anos atrás. Estás a perceber? No final do dia, os pais estão preocupados de saber se você vai ter uma sustentabilidade ou não. Agora, palavras não vai ser suficiente. Acho que a pior parte dos pais, eles querem saber, querem que você tenha sucesso, mas eles não querem correr o risco. Claro, Nenhum querem pai quer tomar a correr decisão. risco. Eles vão querer tomar aqui, mesmo eles querem que tomes a decisão menos arriscada, a mais segura possível. Make sense. Ali foi competência do Mr. Motion. Foi um risco que ele sozinho correu. Se tivesse dado errado, nem sabemos onde é que ele estaria. Nem quero A mãe imaginar. deu uma solução muito segura. Vai lá matricular nisto. Era uma solução segura. Ele que teve que por acaso já correr tinha um aquele tio. risco. Na verdade, a mãe Estás disse a que era para ver? se matricular porque tinha um tio que Estás a depois de terminar a ver? formação podia lhe dar Havia uma de cena. ajudar. Ele disse, bro, nada. Ele correu aquele risco sozinho. Ok, E só olha, para poder localizar todo mundo, né? Estamos aqui a falar dos problemas, falamos aqui dos problemas desde o início e das possíveis soluções, right? Ok. Agora estamos a falar das consequências que esses problemas acabam causando. As consequências, estamos a falar delas. Ok. São essas todas as coisas que Eu andam a ser acho que uma criadas. delas que os pais não estão preparados, que... Pessoal, saúde mental é algo sério. É uma doença muito séria para quem estão em casa, pessoal. Saúde mental é uma coisa muito séria. Eu estou a passar... Estou em fase de recuperação desde o ano passado, até outubro. É uma cena muito séria. É uma das coisas que a gente... Negros não falam disso. Estás a perceber? Mas saúde mental é algo muito... mental é algo muito sério. Há pessoas que suicidam por causa disso. Já vi histórias no Instagram de uma moça que estava na festa, mostraram um vídeo, aparentemente estava happy, mas depois foi se suicidar. O que os pais não estão preparados é exatamente isso. O tempo colonial que eles cresceram de emprego não é esse, o tempo digital, em que você entra no Instagram, vê lá a Luzé para postar com um carro novo, já construiu, já terminou, e você começa a pensar, quer copiar, quer estar no mesmo step. Bro, alguém disse o seguinte, você não está atrasado. Se você estivesse atrasado, nós tínhamos que dizer que você está vindo do mesmo background e estão a caminhar a mesma linhagem. A verdade é que nós nascemos de famílias diferentes, temos DNAs diferentes. Há pessoas que com 25 anos começam a trabalhar, com 30 anos estão a fazer, sei lá, 200 e tal, 30 lá, 40, 400 mil meticais por mês, mas com 50 anos estão a morrer. Há pessoas que com 50 anos a empresa dele teve sucesso e depois viveu até os 90. O caso do gajo de KFC, Warren Buffett, sabe, mas é like... É muita falta do amor próprio você comparar a tua jornada com a jornada do outro. E o que a rede social trouxe foi exatamente isso. Essa comparação. Chamam de me culture. Estás a perceber? É like, bro, e os pais não estão preparados para isso, não sabem que o filho está a ser bombardeado com muita informação, ele acreditando que ele pode com 18 anos ser um gajo de sucesso. Se os pais não estiverem preparados nisso, porque temos 2 gerações, analógica e digital. Estás a perceber? E essa digital... nós já temos muita informação que nossos pais para ter, alguns deles tinham que casar, like sobre sexualidade, alguém já com 14 anos ou abaixo disso já sabe sobre a respeito disso. Então nossos pais não estão preparados para lidar com essas cenas e depois vamos ter uma geração muito frustrada, deprimida. É por isso que estamos a ter índice elevado de alcoólatras, fumadores e drogados, porque você quando vê
você não encontra uma solução tão plausível, tão já. Você começa a dizer, bro, mano, nem vale a pena. You Não, give up, estás a perceber? yeah. Estás a perceber? Eu acho que uma das consequências de estarmos aqui a ver muita gente a graduar e muita gente desempregada é exatamente isso. Vamos começar a ter uma geração frustrada, uma geração revoltada, vamos começar a ter um grande índice de marginagem, grande índice de criminosos, porque a única solução que você vai ter é exatamente essa. Grande índice de prostitutas, por quê? Meu, você vai ficar... Isso depois prostituta. You! I know, Lembrei. É que estava a falar de drogado e tal, me esqueci das mulheres, é por isso que eu Não não. faz Yeah, mas isso. entendi. Sabe, eu também senti uma coisa bad. Um clima muito, você aponta coisa. Não! Não, mas é isso, há uma cena que eu gostaria de trazer também. É que, apesar dessa toda situação, de desemprego e tal, deles irem para essa parte da criminalidade, da prostituição, também há boas soluções a sair daí. Eu conheço pessoas que, por causa desse tempo todo sem fazer nada, zangaram-se. Pronto, abriram uma confeitaria, estão a fazer cakes, estão a fazer bolos, biscoitos, alguma coisa parecida. Temos Jancosse também, que cansou-se dessa cena. Nada, que tal eu tentar abrir minha empresa? Está a ver essa iniciativa, querer fazer algo próprio. Tenho meu brother, um brother de... Era meu colega. O gajo também cansou-se. Adivinhou o que fez? Abriu-lhe gom, fana. Me chamou. Lote, vamos. Estás a ver? Se frustrou, está a virar patrimônio também. Mas quero trazer essas duas vertentes. Que é essa vertente que olha os desafios, olha a situação toda aí murcha. E há aquela outra que vê os desafios e tenta escalar. Pega uma picareta e vamos que vamos. Yeah. Só que também há aqueles malucos que acham que estão a escalar enquanto estão a cavar. Acho que esse... Exemplo das apostas que Lote trouxe. Mano, explica-me lá. Uma pessoa que não tem dinheiro. Depois aparece ali no Instagram, publicidade, investe 5 mil e ganhas 40 mil em 2 horas. Em primeiro lugar, é investimento isso aí. Que investimento é isso aí? Bro, como é que é possível, man? Tinha que ter um botão de tia ali. Tinha que ter um botão de tia Foi ali. aí que surgiram Campares. Money cenas, bro. Ai. Forex. Forex, Todo... eu não e falo todo- Forex. Não, eu só para falar uma coisa, vou abrir aqui uma exceção, só para dizer isso aí, porque me engata aqui. Você Fala encontra pessoalmente. a maioria das pessoas que falam que fazem publicidade, mas todo esse tipo de jogos aí do OneXPet, você vê o gajo de fato a usar iPhone 3, não sei o que, e os estudantes deles que estão lá também a falar que isso aqui é bom. Estão a usar camisa da baixo, calção da baixo, calça da baixo. Você diz, então por que você não está no mesmo nível com esse gajo que está ao teu lado a tipo, vender esse mercado todo? Em 2 horas você consegue fazer 40, por que você não está andando de um E carro pergunta também? aos banqueiros se jogam. That's the question. Fechamos aí mesmo. Man. Estamos a chegar no fim, pronto. Aí o que podemos ver também é que apanham esses jovens aí que estão à procura do tal sucesso e ele entrega os sucessos falsos. Então. Man, que investimento é esse que você... Não existe dinheiro de borla. Não, eu acho que é uma questão mesmo de responsabilidade individual, como Não estamos aqui a existe. falar, pessoal. Lá que o jovem tem que saber se posicionar. Because o que tu falaste é uma coisa que, de alguma forma, me trouxe muito a refletir por conta de... Eu sou uma pessoa que se frustra muito com as coisas. Like, se vamos fazer uma coisa, tem que ser aqui também. Amém. Ok? Quando tu... Ele sabe. Aleluia. Se um de nós quebra aquilo que nós planejamos fazer no início, não vem me cobrar mais nada. Entendeu? Já não há negociação. Se é justo. Rufus, combinamos uma cena. Se você quebra, Vai falar não vem com agora ele, trazer Luiz. justiça para cima de Esse mim. está nos ameaçar. Não tô... Esse está nos ameaçar. Não, eu quero ele devolver, porque ele que não anda a cumprir, que ele faz chegar só atrasado. atrasa um pouco. Um pouco! Então, Acho que iria acabar só por essa declaração. aí. essa solução que vem para os jovens, lá, que, o fato de você ter que começar a se impor, mostrar que pá, a situação é esta, eu tenho que tomar uma decisão inteligente. Existem milhares de soluções, consequências dessa falta de emprego, muitos jovens a graduarem, consequência disso, é tudo isso a ver aqui. Aqui criarem esse tipo de coisas, jogos de dinheiro fácil, vamos assim dizer, né? E bebidas, tudo isso é acessível hoje. Você encontra um jovem que não trabalha, não faz nada, mas todo fim de semana está a beber. Como? Vendo, apanha dinheiro. Exatamente. Entendeu? Yeah. E eu primeiro, segunda-feira, te mandar mensagem, dizer tudo de 500 medicações. Eu vou te insultar. Então, coisa, só para podermos fechar aqui o papo, porque está mesmo quente. Overall, a mensagem que você queria deixar para os jovens, like, como última coisa. Yeah. Antes de falar com os jovens, gostava de falar com o nosso governo. Ao invés de fazerem barulho, Eu espero que esteja bem a assistir isso aqui, John. Não, é de mostrar meu pai. Ok. Teu pai quem? Irmão, por favor. Não, é Vamos tipo uma procurar piada. depois. Meu pai Tá nem bom, tá ninguém. bom. Então, uma mensagem para eles é:
ao invés de fazerem barulho nos mercados, a incentivar, a licenciar, por que é que não fazem barulho a nos mostrar como registrar uma empresa? Como conseguir um capital inicial? Deep. Yeah. A questão do capital inicial. Foi uma cena que nós esquecemos de abordar, mas penso que nas outras oportunidades vamos poder Vamos mexer. abordar. Yeah. Como é que o governo ajuda os jovens criativos? Jovens criativos que sabem fazer, estás a ver? Com o capital inicial. Porque eu estou saindo da faculdade, meu pai está a bancar. Como é que eu consegui dinheiro? De onde? Sabe, desculpa estar a cortar, eu sei que é o teu último comentário. Já imaginaste se essas campanhas de licenciamento fosse para registrar empresa, lá que é para pode registrar, né? Em 2 minutos. Eu já seria empresária. E não é impossível. Pelo que eu vi nessa não é. última campanha de lançamento, vi que não é impossível. Você conseguiu adquirir cartão, como carta de condução, como BEI, na qualidade de BEI de carta de condução, em 2 minutos. Exato. Mas espera Eu não lá, levei Mas mais de BEI 3 você minutos. leva quanto tempo, Lord, bro? entre a tua empresa e o teu voto, o que é que vale mais para eles? Empresa. Não, o que é que Eles vale? sabem O que é disso. que deveria valer uma coisa? O que Eles é que sabem vale? disso? Não, para É eles que outra. vale mais o teu voto. Pronto. Não, Por isso o, é o capita. Estado não é visionário. É, o pode dinheiro entregar. está no jovem. Eu tenho um projeto de moda, vocês não estão a perceber, me procurem. Vamos trazer dinheiro em Não coisa. estão a me perceber. Uhum. Tem muito dinheiro na moda, no turismo, na arte. Só que o que é que conta? É uma infraestrutura, Exato. são os computadores, são os ternos. Tem muito dinheiro. Como é que lá fora o dinheiro acontece? O dinheiro no futebol, lá fora, é muito. Eles fazem dinheiro com futebol e aqui. Não, corrupção que está a You know? bater. E a Estado mensagem está para os uma- jovens, Já para o governo já sentir essa. Vamos se gravar em off, vamos criar um short só para você falar diretamente com o próprio governo. Yeah, aos jovens eu diria, tira o papel que tu colocaste no mar, porque tem papel, tipo, tá molhado, tipo, Molhou. mesmo, não está, tipo, úmido, tá molhado. Tira, coloque-o a secar. Nosso país é muito quente, tipo, literalmente, né? É muito quente, coloque ele a secar e sinta-se cansado de como tu estás a viver. Faça alguma coisa para mudar a situação em que tu estás. Tipo, os nossos pais fazem de tudo para nos criar, para contribuírem com os nossos estudos, né? Para colocar o pão na mesa. Mas quando nós já somos adultos, qual é a nossa missão? É dar a eles de comer. Exato. É comprar o carro para ele. Então o que acontece? Todos temos uma responsabilidade em todo o momento. Então é hora de tu colocar a mão na consciência e ver, tipo, Tô cansado. Yeah. I'm tired. I'm tired. Yeah. I'm tired. Vamos a isso. Yeah. Você já viste coaching. And never give up, guys. Yeah. É hora de levantar, bro. Estás cansado, mano. Não necessariamente. Sorry. Se tens dinheiro e não sabes o que fazer com ele, me procura. Entra em contato aí. 8455. 84. Mensagem para o jovem. Eu acho que o podcast em si, se você não pode entender nada do que nós falamos aqui, vai repetir o podcast. Eu acho que é algo óbvio. Há muita coisa que você poderá aprender, não só com podcasts que nem esse aqui, muito mais, até está a ser de jovem para jovem, né? Mas há muitos outros podcasts que você também poderá acompanhar. Não limita seu conhecimento por causa da universidade. Há muito conhecimento informal lá que vai lhe ajudar. Esse é o primeiro ponto. E para o governo, se pudessem fazer, né, o que fizeram há anos atrás, mais frequente, de doarem, emprestarem dinheiro a certas pessoas que vocês acham que, mano, há potencial. Se fizessem isso de uma forma constante, em cada 5 anos terem uma temporada em que faz isso, eu acho que ia alavancar muito dinheiro. Claro que há muita gente que cria negócios clandestinos para isso, mas também há muita gente que são chamados só para poder ter aquele dinheiro. Então eu acho que tinham que tinham que ir nas massas. Essa não é de depender de um Rufino que é responsável de sei lá o quê, porque ela é a pessoa indicada, que vão ter com o povo. Há muita coisa a acontecer que o governo está a desperdiçar. Eu acho que esse seria uma boa iniciativa. Hein? Emprestar dinheiro, está a falar, tipo, eu tenho um projeto. Há uma vez que emprestou-se dinheiro, investiam para pequenos negócios. Eu acho que
Tinham que fazer muito mais isso, mas não era só para fazer para qualquer pessoa que tenha uma boa ideia, mas é literalmente terem boas bases para fazer Espera isso. lá, isso. Então, o que eu estou a entender é que o teu conselho não é para os jovens, é para... Essa eu estava a dizer mesmo para o governo, para repetir mais, diga como é que é, E campanhas, investimentos que nem aqueles. para fazerem mais disso. Fazerem mais disso, fizeram só uma única vez, e eu desde que eu nasci só vi uma única vez isso acontecer, então é like, yeah. Ainda existe há muito tempo. Yeah. Ok, mas pessoal, é assim, Imagina. vamos lá parar de reclamar. O fato de você ter feito licenciatura não significa que você seja bom, mesmo na área em que você fez. Esteja aberto a poder aprender mesmo sem pagamento. Tem alguém que você conheça na tua área em que você pode dizer que, bro, eu posso ser teu assistente, ficar uns 6 meses ou 3 meses, mas se eu começar a trouxer resultado, você vai me pagar. Sabe, quando as pessoas iam abrir oportunidades para jovens, mas você logo entra com tua licenciatura, epa, um gajo quer se licenciado impor, yeah. nesse ramo. Tem que recebe- receber no mínimo. Mano, esse gajo que está aqui, que é empreendedor, que tem uma empresa estabilizada, sabe o que é licenciado? Já viu muito vossas histórias. Então, você para fazer diferente numa massa dessa em que pessoas estão licenciadas e não tem emprego, você poderia dizer, bro, eu estou em casa do meu pai, comida tenho, transporte, vou falar com meu pai, estou para me entrar numa cena assim, vai, encosta aquela pessoa, você é teu assistente, quero ver como é que você faz o trabalho, vou te ajudar. Brada, se você faz um bom delivery para alguém, mesmo eu que não gosto de pagar, você vai fazer um bom serviço. O que há de acontecer é que eu vou sentir que tu está a perder se você ser sem estar a te pagar. Então o que vai acontecer? A pessoa dizer, bro, trabalha lá para mim, tá aqui, taco. Yeah. Ser humano, por mais que seja egoísta até onde, o gajo é de perder esse puto aqui. Lhe dá vantagem. Vão tirar sim. taco. Então estejam abertos, mesmo com tua licenciatura, receber os tais 3, 5 mil de caixa, mas você garantir que está a dar resultados para a empresa. É só assim que você vai começar a quebrar no mercado. Thanks. Ficou em overall aí para os jovens. Vocês não são de nada. Não são nada. E se querem provar o contrário, levantem e mostrem que vocês são bons. Mas, Rufas, Yes. chegamos aqui ao fim do nosso podcast, pessoal. Eu espero que cada um de nós aí tenha aprendido o essencial, tenha tirado aquilo que é a coisa mais importante de tudo isso. Não estamos aqui a querer reduzir alguns ou elevar alguns. Estão de parabéns. É bom estudar. É bom, às vezes, também não estudar. Depende de cada um. Faça o que você... Just do it. Da tua forma. Right? E se der errado também, faça de novo. Pode dar errado de novo. E Continue também pode dar errado. Pode dar errado de novo. Então é isso aí, pessoal. Atenção que você nem sempre o que dá errado isso significa que você está fazendo a coisa errada. Também não é só que dá errado, quer dizer, você está fazendo a coisa certa. Yeah, então tens que avaliar. É ali você tem que fazer É que nem autofeedback. aquela regra que dizem que se está difícil, está no caminho certo. Quem disse? Quem disse que caminho certo sempre é difícil? Quando está a meter água. Não pode se sentir confortável. Ei, quem foi que disse isso aí? Eu conheço um filho de manhã que sempre foi da gente, sempre foi confortável. Está a andar confortável. Então tá no caminho certo. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Subscrevam, não esqueçam de partilhar para os vossos amigos. Deixem o vosso like no vídeo e deixem nos comentários a vossa revolta, jovens. até que encontremos algum filho de pai de coce, né? É, temos que encontrar. Temos que alcançar. Meu pai é ninguém nessa sociedade, guys. Então, pronto, vamos alcançar pai de coce para ver se muda alguma coisa aí. Fiquem Já, vamos atentos. procurar. Até o próximo podcast. Para aquela câmera, né? Pipis! Cheers! Cheers! Agora vamos ficar aqui nós já beber nossa água, né? Eu acabei há muito tempo. E é água mesmo. Se tivesse alguém para trazer alguma coisa importante.